Vibrações pela Paz. Nossos encontros ocorrem de domingo a sexta-feira às 22 horas. Também nas quartas e quintas às 7h30. Nas sextas, TAESD, às 22 horas e 15 minutos, que promove o tratamento à distância. Domingos às 22 horas. Evangelho no Lar. Aberto à participação de todos. Estamos nas redes sociais, WhatsApp e Facebook. Boa noite a todos, muita paz e luz aos nossos corações. Que o nosso Mestre Jesus esteja conosco nesta noite e podemos agradecê-lo por tudo que tem feito por nós durante todo este ano. Obrigado, Senhor. Obrigado à Mãe Maria, aos benfeitores amigos, pelo amparo, pelo cuidado, pelo amor, pelas bênçãos estendidas a cada um de nós. Gratidão, gratidão de todo o coração, porque ai de nós se não fosse essa nossa pequenina fé, às vezes do tamanho de uma semente de mostarda. Ai de nós se não fosse essa pequenina fé em Ti, Senhor, na espiritualidade, na Mãe Maria, para que com ela mantivéssemos sempre a nossa fé, a nossa esperança em Ti. Então nós estamos aqui para lhe agradecer por tudo que temos recebido de vós, ao nosso Pai Celestial, pela oportunidade da vida, de cada dia deste ano, desta reencarnação. Gratidão, meu Pai. Muito obrigado por estarmos aqui reunidos, confraternizando mais uma vez nesta noite e falando do Evangelho, do Teu Evangelho, Senhor. Muito obrigado por estarmos juntos nesse singelo trabalho. Abençoa-nos sempre, porque somos todos necessitados do Teu amor. Gratidão. Muito obrigada. Que assim seja. Vou fazer então, amigos, a leitura do texto, que foi colocado no grupo, que é do capítulo 13, Instruções dos Espíritos, a caridade material e a caridade moral, no tópico 9. Todos estão me ouvindo direitinho? Ok, então vamos lá. Só um minutinho, por favor. Então, está no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Caridade material e caridade moral. Eu vou fazer a leitura apenas da síntese que nós temos aqui no grupo. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é mais difícil de exercer-se. A caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se deixando, vale o outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso, saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer, não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento,
não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mal proceder de outrem é caridade moral. Irmã Rosária, Paris, de 1860. Então, hoje eu peço a contribuição dos irmãos para que nós possamos fazer a diferença da caridade moral e caridade material. Vocês podem levantar a mãozinha, quem gostaria de participar. Pode falar, Miriam. Existe uma grande diferença, né, entre a caridade material e a caridade moral. E alguns autores dizem que a mais difícil de praticar é a caridade moral. E aí a gente fica pensando, mas por que é mais difícil de ser praticado? Porque muitas vezes a gente tem que abrir mão do egoísmo, tem que abrir mão do orgulho para poder praticar a caridade moral. Porque a caridade moral é ver o nosso irmão como a nós mesmos, né? Observar, aceitar, entender, não retribuir ofensas, como diz ali. E quando se pratica a caridade material, a gente dá o que tem. Mas quando a gente pratica a caridade moral, a gente dá o que a gente é, o que nós somos interiormente. Então, esta é a grande diferença, eu acredito, da caridade material e da caridade moral. E eu acredito realmente, eu estou convicta, que a caridade material, ela é mais fácil de se fazer do que a moral. Porque a moral exige de nós um esforço enorme. Porque nós, como seres humanos errantes, orgulhosos, soberbos que somos, muitas vezes a nossa índole é de retribuir, né? É de retribuir. Se está recebendo uma ofensa, é ofender também. E isso não é caridade moral. Caridade moral é aceitar os nossos irmãos como eles são e orar para que, se eles estiverem errados, eles reconheçam o erro e melhorem, né? Façam a reforma íntima que tanto a gente fala. Essa é a minha contribuição. Mas alguém gostaria de contribuir? Pode levantar a mão. A Anne levantou a mão. Abre o seu microfone, querido. Ainda está fechado. Está fechado ainda. Não estamos te ouvindo. Não estamos conseguindo te ouvir, Anne. Irmã Anne, você me ouve? Olhe na sua tela aí. Você está no celular ou no computador? Celular? Balance a cabeça. Embaixo tem uma tela vermelha que é para desligar o telefone, não tem? Para desligar a chamada, não tem? Não tem? Então, é do lado. Aí você fechou a imagem. Do lado você abriu o som. Ela caiu. Infelizmente ela apertou errado. Alguém gostaria? A Elisângela, por favor, Elisângela. Eu queria fazer uma contribuição. Boa noite, meus amigos, mais uma vez. No livro do Evangelho segundo o Espiritismo, a nossa querida irmã Joana de Ângeles, que é um espírito amigo, ela se denomina como um espírito amigo, ela fala que a paciência também é também uma caridade. E deveis praticar a lei da caridade ensinada pelo Cristo, enviado de Deus. A caridade que consiste na esmola dada aos pobres é a mais fácil das caridades, mas há uma bem mais penosa e, consequentemente, mais meritória: perdoar aqueles que Deus colocou sobre nosso caminho
para serem os instrumentos dos nossos sofrimentos e colocar a nossa paciência à prova. Olha só o nível de caridade. Como é fácil você doar um pão, doar uma sopa, mas aguentar ali aquela criatura lhe tirando a paciência todo dia, toda hora, como diz lá na canção do Nando Cordel, quando ele canta o Evangelho nesse trecho, a paciência. E aí ele continua dizendo assim que a vida é difícil, ela se compõe de 1000 nadas, que são picadas de alfinetes, que acabam por ferir, mas é preciso considerar os deveres que nos são impostos, as consolações e as compensações que temos por outro lado. E então nós veremos que as bênçãos que nós temos são mais numerosas do que as dores. Então é só fazer uma listinha do que é bênção e do que é dor, que a gente vai ver que a gente tem muito mais a agradecer, né, do que ficar reclamando aí pelas dores que chegam até nós. E ser paciente também com nossas dores, também é a caridade com nós mesmos, né? A caridade com o próximo, a caridade conosco, são caridades muito mais difíceis do que simplesmente doar um prato de sopa, um copo de sopa. Há umas semanas atrás eu estava doando sopa para uma família aqui em Salvador, e essa família tinha ido para as ruas porque perdeu o benefício do Bolsa Família. Então eram 4 crianças, o pai e a mãe. E a do meio, que tem 10 anos, eu conversei com ela fez: não, eu ainda vou para a escola, só estou precisando de um sapato. Ave Maria, foi de cortar o coração. Eu até hoje me arrependo de não ter tirado o sapato do meu pé e ter dado para ela. Quando eu pensei, mas eu ainda vou caminhar por tanto lugar aqui em Salvador, por tanto lugar que é sujo, que tem lama no chão, fiquei com medo dos meus pés no chão. Mas eu devia ter tirado o sapato e ter dado para ela. Até hoje eu me arrependo disso. Então, quando a gente tiver algum impulso de caridade, vamos fazer a caridade, não deixa para depois não, porque a gente se arrepende, eu fico me remoendo com isso, querendo morder, como a gente diz aqui em Salvador, querendo morder as costas. Devia ter dado sapato para a menininha, mas ela está em minhas orações e peço a todos que orem por ela, uma menininha negra, com a bochechinha assim, muito, muito gordinha, muito fofa, que está morando nas ruas, exposta a tudo. Oremos, irmãos, oremos. Os tempos são difíceis. Era isso. Obrigada. Edson, por favor, você levantou a mão? Boa noite a todos. Apenas para um registro pessoal, em 2018, no mês de agosto de 2018, eu fui hospitalizado com uma dor de cabeça e entrei no hospital com dor de cabeça e saí com uma crise de ansiedade generalizada. Uma pessoa que era amor, que nunca discutia com ninguém, nunca tinha tratado ninguém, comecei a me ver com momentos assim de tratar as pessoas pelo fato da ansiedade, e aquilo me corroía por dentro, porque eu falava: gente, por que eu falei isso com essa pessoa? Por que aconteceu isso comigo? E aí comecei a murmurar, murmurações. Passei um ano de 2018 muito difícil da minha vida. E 2019 Deus me abençoou que eu recebi uma promoção. Eu sou jornalista e radialista, bacharelado em marketing. Recebi uma promoção e fui trabalhar no litoral do Rio de Janeiro. E lá Deus me deu a paz e tranquilidade de morar em frente à praia. E aí a minha ansiedade foi aos poucos diminuindo, os meus remédios foram também diminuindo, a minha paciência foi também, comecei a viver momentos com mais tranquilidade, com mais paz, e tendo a humildade de pedir desculpa quando errava, não tinha tanto estresse. Então hoje eu já não tomo tantos remédios, passei a viver uma vida um pouco mais tranquila, e a ansiedade, ela ainda... A minha mãe, minha família são todos espíritas, graças a Deus, e
E às vezes eles me corrigem, falam: você não pegou nada, você não pegou nada, você não pegou, você não está com ansiedade, é uma coisa que vai passar e tudo mais. Então, tem desde 2018 que eu estou convivendo com a ansiedade, tomando alguns remédios, mas graças a Deus, assim, hoje eu consigo ter o controle. Às vezes, quando eu me descontrolo, no sentido de não ter tanta paciência com uma pessoa ou com outra, mas aí ali no final de uma reunião eu chego na pessoa que eu falei algo que eu acho que eu não deveria ter dito. Na profissão que você trabalha com políticos, com empresários, aí você discorda de muitas situações, você convive com pessoas que às vezes você não gostaria de conviver e, infelizmente, às vezes você dá algumas respostas que são duras e que são difíceis. E aí, graças a Deus, a gente chega no final, vai lá, abraça a pessoa, pede desculpa, pede perdão pelo acontecido e consegue contornar aquela situação e a gente tenta, assim, esconder, né, porque as pessoas não entendem que a ansiedade é uma situação que o ser humano está passando e que só ele é que sabe o que que ele sente, né, o que que ele passa. Então, e isso também vem para, às vezes, como uma prova que você está passando, porque eu era uma pessoa muito soberba, porque eu vivi grandes momentos da minha vida trabalhando na minha profissão, como radialista, jornalista, frequentava os melhores ambientes, as melhores festas, festas badaladas, eventos. E às vezes a gente conversava com uma pessoa ou outra, a pessoa está com ansiedade, está com depressão, está com síndrome do pânico. Aí você fala: isso não é nada, o que que é isso? Vamos sair, vamos para balada, vamos curtir. E aí, quando aconteceu comigo, é que eu percebi que não era exatamente isso, né? Que realmente é uma situação muito difícil, muito complicada, e a gente vive num mundo meio que escondido, às vezes, na sombra, que você não quer comentar e não quer que as pessoas saibam que você tem esse problema. Então, é muito difícil e a gente tem que viver um dia após o outro e quando você está na terapia, eu até agradeci a Deus pelo fato de ter feito terapia, porque antes eu falava: que terapia, que nada, que isso? Não precisa de terapia, não precisa de psiquiatra, não precisa de psicólogo, e na verdade eles ajudam a gente demais. Eu gostaria de ter participado de terapias há anos atrás, porque talvez eu não teria vivido o que eu estou vivendo hoje, né? Passando por situações assim, momentos ainda difíceis, mas graças a Deus eu já superei muito, muito e muito o que aconteceu comigo. Graças a Deus, hoje eu aprendi que eu fiz regressão, fui para Campinas, fui para a Unicamp. Graças a Deus a gente tem uma certa condições. E aí nós procuramos os melhores médicos, os melhores psicólogos, psiquiatras para poder tentar dar entender o que que aconteceu comigo, gatilho, o que que aconteceu. E aí nós começamos a aprender, né? Também com a humildade, com respeitando as pessoas mais também, entendendo que qualquer pessoa pode passar por isso e que não é brincadeira e que parar daquela zombaria, né? Que às vezes você acha que não, é frescura, é isso e aquilo, aquilo outro. Hoje não, hoje eu sou um exemplo vivo de que eu falo com as pessoas, eu não tenho vergonha de falar o que aconteceu comigo, das melhoras que eu tive na vida e com pessoas que têm, eu estou sempre ali conversando, tentando ajudar, apoiar e continuo, graças a Deus, convivendo no meu exercício da profissão, graças a Deus sendo respeitado, sendo curtido. Isso é uma benção. Obrigada, Edson. Muito Que obrigada. Jesus te abençoe, muita força. Mércia? Ouvindo o Edson falar aí, e a primeira fala também da Elisângela, a contribuição da Miriam, nós percebemos que a caridade
igual tiraram alguma coisa que nós temos, né, igual foi falado, muito mais fácil. Mas essa caminhada da nossa mudança, sair da zona de conforto e mudar a nós mesmos, ficarmos atentos às nossas ações, né? Mudar é mais difícil, mas é uma proposta muito linda, né? Quando a gente reconhece, igual ouvindo o Edson falar das mudanças aí, que Deus te abençoe, né, Edson? E a todos nós que estamos nessa caminhada de autoconhecimento mesmo, de fazer a nossa mudança a partir de nós. Não é tirar o que me sobra, não é tirar o que não está, né? Não, não é isso. É olhar para nós mesmos e fazer a nossa proposta. Cada um conhece de si, cada um sabe o que pode contribuir para que o mundo fique melhor, contribuir para a nossa mudança, a nossa evolução, né? E sempre lembrar dos nossos mentores, da espiritualidade, Mãe Maria, né? Jesus, nosso mestre, e que estão sempre ali esperando essa mudança nossa, que a gente dê o primeiro passo, que eles vão sempre estar nos acompanhando, né? Atentos a isso. Era isso. Obrigada, mestre. Júlio? Eu gostaria de avisar o nosso irmão Edson que nós também temos um grupo de terapia à distância que pode, de repente, te fazer um bem. Procure depois a Miriam, ela vai passar uma ficha que tu preenche, é o TAESD, e a espiritualidade vai acompanhar o teu processo bastante de perto, te ajudando, quem sabe, um pouco mais, porque além da terapia humana, física, a terapia espiritual tem nos desvencilhar vários transtornos do equipamento físico. Então, eu te peço que depois converse com a Miriam, pode ser hoje, depois do trabalho, amanhã, marque com ela te manda a ficha e tu depois só envia e está em tratamento, tá bom? Passar a voz para a irmã. Diana, obrigada, Júlio. Diana? Oi, Boa noite. boa noite. Pode Só para falar, lembrar, se lembrando que o auto-perdão é uma grande caridade, né? Lembrar para o Edson e para todos nós, que quando nós nos perdoamos, aprendendo a nos perdoar, é que nós conseguimos dar um passo na evolução, né? Porque a pessoa que fica magoada, que fica remoendo as coisas e que esquece que quando a gente erra por ignorância, porque ainda não sabe, né? Não se perdoa, ela não caminha. Então, o auto-perdão também é uma grande caridade, como perdoar o outro. obrigada. Mas alguém gostaria de falar, contribuir com o nosso trabalho da noite? Lembrando também que a prece é uma grande caridade, né? A gente orar por aqueles que a gente ama, por aqueles que a gente não se dá muito bem, por aqueles que sofrem, que a gente faz durante a semana, quando nós reunimos, ou quando nós estamos em casa, várias vezes ao dia. A prece é um santo remédio para todas as almas, e é uma grande caridade. E nós fazemos de coração, doamos de nós. Então, que a gente possa sempre lembrar disso. Muitas vezes a gente pensa que eu não tenho nada para dar. Temos sim. Temos aí uma prece que eu faço, uma vibração amorosa que eu posso enviar a um irmão necessitado, não é? É uma caridade moral que nós estamos fazendo, praticando. Passo a palavra, então, à irmã, deixa eu ver o nominho aqui, que eu não estou conseguindo enxergar. Regiane, pode falar, querida. Boa noite, irmãos. Boa noite. Uma coisa que eu venho levando para a minha vida é que eu não sei a batalha que os meus irmãos estão enfrentando. Então, eu tento, de todas as formas, levar um pouco de aconchego, de afago, de carinho. E que a gente não sabe o que cada um vem passando. E, às vezes, a pessoa que está ferida fere. Então, porque se eu
vou ser ferida por um irmão que às vezes está passando por um problema, por que que eu vou devolver na mesma moeda? Então eu tento levar dentro de mim amor, né, a compreensão, o carinho. É exatamente isso que eu faço para tentar ajudar aqueles que estão necessitados, principalmente dessa caridade, de carinho, de amor, que o mundo está precisando muito, de compreensão. E hoje eu tenho esse entendimento e canso de falar. Hoje mesmo, uma amiga reclamando de uma besteira. Eu falei assim, amiga, reclame menos, agradeça mais. Porque quanto mais a gente agradece, as coisas boas vêm. Então, são coisas assim que eu tento levar para as pessoas lá fora e ajudar. E é isso, né? A gente precisa, às vezes, se colocar um pouquinho no lugar do outro para tentar entender o que vem acontecendo. Eu estou fazendo a minha parte. Não, eu sei que às vezes não vão fazer o mesmo, que a mão que eu vou estender não vai ser estendida até mim, mas eu acredito que eu estou fazendo a minha parte para melhorar o meu mundo e o mundo de outras pessoas. Obrigada, irmãos. Nós que agradecemos a sua contribuição e de cada um. Júlio? Agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre o tema, se os irmãos me permitem. Tem uma das caridades mais importantes e mais difíceis de serem praticadas, que interferem diretamente na vida do outro e da nossa. São os grandes pedidos de desculpa. Aquela pessoa que a gente magoou, que a gente, entre aspas aqui, tá? Que a gente traiu, que ela sente que foi traída. Aquela pessoa que acha que a gente fez um grande mal para ela e às vezes nem é verdade, mas isso causou uma cisânia, uma separação, uma fissura entre os dois. Um desafeto muito antigo, um desamor muito antigo. Quem sabe a gente crie para essa semana a meta de pedir perdão para uma dessas pessoas. Eu tive a oportunidade de acompanhar algumas pessoas já no final da jornada, prestes a irem embora para o plano inferior, para o plano espiritual, e dando de cara com o plano inferior por causa do sentimento de culpa. Gostaria de pedir perdão. Olha bem para isso. Ele só queria pedir perdão. Mas pede perdão, a gente leva o teu recado. Não, eu preciso pedir perdão. Eu quero pedir perdão. Eu não consigo me perdoar. A maneira com que esse indivíduo desencarna é extremamente negativa. Isso é um passaporte para um tormento muito grande após desencarne. Ao tempo que o alívio de quem pede perdão, a graça de quem pede perdão é gigantesca. Para quem pede e para quem foi pedido o perdão. Todos nós somos humanos. Todos nós, vez ou outra, tropeçamos na caminhada. Todos nós, vez ou outra, machucamos quem esteve ou quem está ao nosso lado. Pedir perdão para nossa esposa, para o nosso marido, até ficar mais fácil, porque a gente está toda hora pedindo para o nosso pai, para nossa mãe. E para aquele irmão distante, aquele cunhado, aquele ex-colega, aquele cara que foi o meu melhor amigo, aquela moça que foi minha amiga de juventude, que se magoou porque eu fiz algo errado. Essas coisas, na hora do desenlace, na hora derradeira, elas vêm como um míssil e acabam com o nosso sossego. Eu tive a oportunidade de uma vez, junto com a minha esposa, a gente estava dando assistência espiritual para um senhor, bem senhorzinho já no final da linha, acamado. E aí ele perguntou se ele pedir perdão, ele se sentiria melhor, ele desencarnaria melhor. E nós dissemos para ele, claro que sim, peça com o coração. Mesmo ele não estando aqui para ouvir, a preocupação dele é que a outra pessoa sentisse. Aí foi dito, ele vai sentir, ele vai perceber, ele saberá. Ele fechou os olhos, chorou,
pediu perdão em oração e desencarnou. Esse peso que a gente não precisa arrastar, essa montanha gigantesca que nós não precisamos arrastar por onde a gente vai, que nos traz culpa, que nos traz dor, que volta e meia vem e assalta a nossa mente, a nossa memória. Vamos treinar essa semana. Essa é uma das grandes dificuldades do ser humano para se libertar espiritualmente das suas reencarnações. Pedir perdão. Perdoar é difícil, mas pedir perdão é muito difícil. Fica o convite a todos. É um grande exercício, né, Júlio? Para a vida toda, às vezes, dependendo do caso. Miriam, pode falar? Nós já estamos em 22h31. Estão conseguindo me ouvir? Conseguem me ouvir? Sim. Já estamos nos encaminhando ferramentas e realmente o que o Júlio comentou é extremamente difícil, né? Mas extremamente importante. Esta caridade que nós temos que praticar com um outro e com nós mesmos. O perdão. É um convite tanto, hein, Júlio? Vamos praticar, sim. Nós estamos já encerrando, mas alguém gostaria de dizer alguma coisa? Senão eu trouxe para vocês uma oração que eu li e lembrei de todos vocês. Alguém gostaria da palavra? Senão eu encerro com a oração. Eu acho que você pode fazer a leitura. Tá bom. Pode falar. Senhor Deus, dono do tempo e da eternidade, teu é o hoje e o amanhã, o passado e o futuro. Ao acabar mais um ano, queremos te dizer obrigada por tudo aquilo que nós recebemos de ti. Obrigada pela vida, pelo amor, pelas flores, pelo ar, pelo sol, pela alegria, pela dor, pelo que foi possível fazer e o que nós não conseguimos fazer. Oferecemos tudo o que fizemos este ano, o trabalho que realizamos, as coisas que passaram pelas nossas mãos e que com elas podemos construir e reconstruir. Apresentamos aqui as pessoas que ao longo destes meses conhecemos e amamos, as amizades novas e os antigos amores. E aí vocês entram. Vocês são os nossos amores. Os que estão perto de nós e aqueles mais distantes, mas que através do teu amor se tornaram nossos irmãos. Aqueles que conseguimos ajudar de alguma forma e principalmente aqueles que nós não conseguimos ajudar. Aqueles com quem compartilhamos a vida, o trabalho, as dores e as alegrias. Mas também, Senhor, hoje nós queremos te pedir perdão. Perdão pelo tempo perdido, perdão pelo dinheiro mal gasto, pela palavra inútil ou pelo amor desperdiçado. Perdão pelas obras vazias e pelo trabalho mal feito. Perdão por muitas vezes vivermos sem entusiasmo e pela caridade que não fizemos. Também pelas orações que aos poucos adiamos e que agora apresentamos, e por todos os nossos descuidos e silêncios. Novamente te pedimos perdão, Senhor. Nos próximos dias, começaremos um ano novo. Paramos a nossa vida diante de um novo calendário, que ainda não se iniciou. E te apresentamos esses dias que somente tu sabes se chegaremos a vivê-los. Hoje, te pedimos por nós, nossos parentes, amigos, pedimos por todos. Pedimos a paz, a alegria, a fortaleza, a prudência, a lucidez, a sabedoria e principalmente a fé.
Queremos viver cada dia com otimismo e bondade, levando a toda parte um coração cheio de compreensão e paz. Fecha os nossos ouvidos a toda falsidade e os nossos lábios às palavras mentirosas. Vibrações pela paz.